Muito boa noite! Estamos juntos mais uma vez, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. É o Max Esporte, com informação, com debate, com alegria, com tudo que tem direito no mundo dos esportes. É o nosso programa sempre no oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. REM TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E restaurantes Os Ximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Programa recheado, programa bom, programa agitado do jeito que você gosta. Tem Jaime Luiz, tem Mel Garcia, tem Marcos Bigo Mendes, tem Paulo Bizarro e tem meus mosqueteiros também, chegando na tela para você. Tem Otávio Bocão, tem Carlos Borges, tem Jorge Ramos, tem Sérgio Américo. Ih, não é o Sérgio Américo? Não, quem é? Quem? Daniel Pomeroy hoje com a gente aqui. O nosso grande Daniel Pomeroy. Hoje é o quarto mosqueteiro. Sérgio Américo saiu, entrou no mesmo naipe, com a mesma força, meu querido Daniel Pomeroy. E para começar o programa, sem perder tempo, vamos chegar com ele. A abertura do programa é sempre com ele, sempre direto e objetivo, meu querido amigo Jaime Luiz. Olha o Jaime aí, sempre elegante e bonito. O rei de Porto Real, mandem tudo aí, é verdade. Olha só, ele que sabe tudo, o mais acreditado, o mais respeitado cronista esportivo de Portugal no Brasil e da Europa, chegando com a gente. Max Esporte pintando. A primeira pergunta é sua, Bocão. Exatamente, muito boa noite, Mazela, meus companheiros que aqui estão presentes. Daniel Pomeroy, meu ídolo, referência para mim no futsal mundial. Boa noite, Jaime. Eu queria saber como é que foi esse grande clássico do futebol europeu e mundial entre Portugal e França. Bocão, meu abraço, meu boa noite. Realmente o Portugal-França pela Taça das Nações tinha muita expectativa em torno desse jogo. Foi em Paris, a França campeã do mundo, Portugal campeão da Europa, e Portugal não baixou a cabeça, não. Portugal jogou muito bem, embora diferente do habitual, porque o técnico alterou a equipe em várias posições. Fez 7 alterações táticas para poder travar a França, e conseguiu. Houve muito respeito de parte a parte. A França tem uma seleção muito ofensiva. Portugal conseguiu os seus objetivos, já que ainda faltam 3 jogos, vai enfrentar a própria França dia 16 de novembro em Lisboa, e falta ainda Croácia e Suécia, com quem Portugal joga amanhã. Portanto, foi um resultado satisfatório, embora o treinador, como eu disse, não gostasse. Vamos ver, vamos aguardar. Taça das Nações está realmente emocionante. É verdade. Seria o Sérgio Américo, mas quem vai fazer a pergunta hoje é o meu querido Daniel Pomeroy. Faça a pergunta para Jaime de Luiz. Boa noite, Mazela. Boa noite, Jaime Luiz. Quais são as últimas notícias, Jaime, por favor? Meu querido Pomeroy, uma satisfação ter um amigo aqui. Meu boa noite. A Liga Portuguesa informou que o último dia do mercado houve 114 inscrições de jogadores, no valor de 90 milhões de euros, 600 milhões de reais, foi o que fizeram os clubes portugueses. O Liverpool e o Manchester United querem alterar o campeonato inglês, querem alterar a liga, mas não estão tendo muito apoio dos outros clubes. Eles querem apenas 18 clubes, querem acabar com a taça da liga e também com a supertaça. Mas a receptividade não está sendo nada boa. A CBF escolheu a cidade portuguesa de Portimão, no sul, para preparar a seleção feminina que disputa o próximo Mundial, já com a Marta, e 6 jogadoras que atuam em clubes portugueses, 6 brasileiras. Colômbia e Venezuela disputaram a eliminatória. A Colômbia, como sabem, venceu a Venezuela por 3-0. 2 treinadores portugueses, para variar. A Colômbia, o Carlos Queiroz, ex-técnico do Real Madrid, do Manchester United, que disputou o Mundial do Brasil com o Irã e que é conhecidíssimo. E José Peseiro, treinador foi do Porto, foi do Sporting, esteve cogitado, inclusive, para vir para o Flamengo. Está na moda. E, como última notícia, uma curiosidade.
6 jogadores da seleção do Brasil, do atual, o Danilo, o Casimiro e o Alex Telles jogaram no Futebol Clube do Porto. O goleiro Ederson está na reserva, jogou no Benfica. E um está jogando agora, que é o Cebolinha, está jogando no Benfica, como vocês sabem. Em Paris. Se fala ainda que em janeiro vamos ter novidades com relação a Cristiano Ronaldo, uma novela antiga, já que o Paris Saint-Germain quer juntar Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo. É isso aí. Vai ser um negócio interessante, né? E a portuguesada está em alta no mundo inteiro, é isso aí. A portuguesada, como técnico, como jogador, estão aparecendo bem. Hora e vez de boa noite do meu querido Ursão do Vral. Fala, Carlos Borges. Um abraço para você aqui, Ricardo Mazella, para você que está ligado no Max Esporte. Ô, meu querido Jaime Luiz, mandando um abraço para a Malu, namorada do nosso Daniel Pomeroy. O seguinte, namorada não, noiva. É noiva? Ah, então tá certo, noiva. Ô, meu querido Jaime Luiz, o detalhe é o seguinte, estão voltando os públicos na Europa, né, para os estádios. Em que locais estão voltando esses públicos? Boa noite para você, Jaime. Borges, meu abraço, boa noite. Europa está aos poucos permitindo. França e Portugal, por exemplo, teve 5.000 espectadores. Portugal e Espanha também, que foi na sexta-feira, teve 2.500. Amanhã, na Taça das Nações, em Kiev, teremos na Ucrânia e Espanha, já autorizou a UEFA 15.000 espectadores. Também amanhã, o Portugal e Suécia terá 5.000 espectadores. Enfim, aos poucos, o público vai retornando e também a UEFA autorizou o Futebol Clube do Porto a colocar 5.000 espectadores nos jogos da Champions. É verdade. O vírus agradece, Vamos lá, boa noite, meu querido irmão. Ponto de equilíbrio do programa, Jorginho de Ramos, nosso Jorge Ramos. Boa noite também a você, Ricardo Mazella. Boa noite a todos que estão ligados em mais um Max Esporte e ao meu querido Jaime Luiz. Ô Jaime, diz aí para os nossos telespectadores, já está definida a Copa do Mundo de 2030? Quem são os candidatos ou qual é o candidato, Jaime? Meu querido Jorge, boa noite. Houve uma oficialização por parte de Portugal e Espanha que querem realizar o Mundial em 2030. Oficializaram já a candidatura. É um desejo antigo de portugueses e também de espanhóis, já que tem todas as condições. Portugal tem estádios maravilhosos, a Espanha não fica atrás também, condições turísticas muito boas, todas as condições para realizar um bom Mundial. Foi anunciado após o jogo entre Portugal e Espanha, realizado na última sexta-feira, no estádio da Alvalade, que terminou em 0-0, como todos sabem. É verdade. Este é Jaime Luiz com as informações do futebol português, informações da Europa, ele que é aqui do Max Esporte. Dando sequência ao programa, depois de Jaime Luiz, vamos falar de judô, de luta. Quem pinta no pedaço é minha querida Mel Garcia. Boa noite, Mazella. Mel Garcia na área mais uma vez para trazer as notícias do mundo do judô. O Campeonato Pan-Americano Sênior está confirmado. A competição continental integra o grupo de eventos oficiais do World Judo Tour, que vai distribuir pontos para a corrida da vaga olímpica. E vai acontecer entre os dias 19 e 22 de novembro, na cidade de Guadalajara, no México. Essa poderá ser a primeira competição do judô brasileiro rumo a Tóquio 2021, depois da parada causada pela pandemia do novo coronavírus. Isso porque existe a expectativa de confirmação do Grand Slam de Budapeste, que pode acontecer ainda antes, no período de 23 a 25 deste mês de outubro. Enquanto isso, a equipe brasileira segue se preparando. Depois de 72 dias lá em Portugal, a CBJ convocou um grande grupo para um período de 2 semanas de treinamento em Pindamonhangaba, São Paulo. Os atletas estão sendo submetidos a um rígido protocolo, com testagem de Covid e divisão da equipe por grupos, entre outros cuidados. Essas foram as notícias do mundo da arte suave. Na próxima semana eu tô de volta aqui no Max Esportes com novidades sobre o retorno do calendário nacional e para falar mais sobre a busca dos nossos atletas pela vaga olímpica. Soromadê e até mais. Valeu, Mel. Surumadê.
Também para você, querida. E depois do tatame, vamos para as quadras. Tivemos decisão da NBA. Que jogo, hein? Que série. E no final, deu Lakers. Quem fala de basquete para os amantes da bola laranja é Marcos Bigo Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. A minha dica do basquete hoje será uma homenagem à equipe do Los Angeles Lakers, que no último domingo sagrou-se campeã pela 17ª vez na NBA, batendo a forte equipe do Miami Heat por 4-2. Muitos achavam que seria uma varrida de 4-0, mas não foi isso que aconteceu. Anthony Davis e LeBron James jogaram muito, dominando os rebotes, tanto no lado ofensivo como defensivo, e também nas bolas de 3 pontos e no jogo de transição. Além desses dois jogadores, os Lakers contaram também com a participação muito boa de Rajon Rondo, de Caruso, Danny Green e Dwight Howard nos rebotes. Já no Miami, Jimmy Butler e Adebayo também jogaram bastante, mas não foram suficientes, assim como o Hero também foi uma grata surpresa. LeBron James, mais uma vez com grandes atuações, foi eleito o melhor jogador dos playoffs. Felizmente, os jogos foram feitos dentro da bolha de Walt Disney em Orlando e não tivemos nenhum caso de contaminação de doença. Agora é esperar para ver em janeiro o que a NBA vai fazer com a próxima temporada. Então, meus parabéns à equipe do Lakers, que mais uma vez conseguiu ganhar um título importante para a sua franquia, e desejamos o melhor para que o ano que vem a NBA volte com mais força, tá bom? Boa noite, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Bigozinho! Continuando na quadra, saindo com os amantes da bola laranja, entrando com os amantes da bola colorida. Sai a cesta, entra a rede e quem pinta no pedaço, uma das princesas do programa. Olá, menina! Olá, Maíra de Assis! Olá, Mazela! Olá a todos do Max Esporte! Começamos com novidade no calendário do vôlei nacional. A Superliga 2020-2021 já tem data para começar. O campeonato masculino inicia em 31 de outubro e o feminino no dia 9 de novembro. E falando em recomeços, a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia terá seu saque inicial nesta semana. Entre 15 e 18 de outubro, o campeonato segue com o formato de bolha em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, seguindo um rígido protocolo de saúde contra a Covid-19. E passando para os estaduais, o Campeonato Mineiro entrou na fase semifinal. O líder Sada Cruzeiro enfrenta o Lanterna Azulim Gabarito Uberlândia, enquanto o Fiat Minas encara o Montes Claros América Vôlei em uma disputa mais equilibrada. Lembrando que os jogos acontecem em sede única em Belo Horizonte e sem a presença da torcida. E de Minas direto para São Paulo, no Paulistão masculino, chegamos à final, sem surpresas. Taubaté Funvic e Vôlei Renata disputam o título em 2 jogos nesta semana. Já no feminino, o favorito Césio Bauru garantiu sua vaga na final. A segunda vaga é disputada hoje entre Osasco, Audax São Cristóvão Saúde, que ganhou o jogo de ida por 3-0, e o São Paulo Barueri, time comandado pelo técnico da seleção brasileira José Roberto Guimarães e atual campeão. Me despeço e passo a bola para você, Mazela. Tchau! Valeu, menina. Então tá. Bola rolando, bola recebida, e eu passo de imediato para ele que sabe tudo de games. Olha só o que ele vai falar. Vai falar da Liga Brasileira de Free Fire, novos personagens em Mortal Kombat e também ainda o Crossfire, não sei o que, mas está chegando no Brasil. Eu não sei, mas ele sabe. Conta pra gente, Paulo Bizarro. Olá, muito boa noite. Chega ao Brasil Crossfire Warzone, jogaço monstro de tiro em primeira pessoa com altíssimos gráficos e estratégia. O jogo já tem mais de 100 milhões de jogadores espalhados pelo mundo e está se expandindo por 170 países, incluindo o Brasil. O jogo chega na versão para iOS e Android. Vale a pena conferir. Jogaço! Commander, it's a threat from the terrorists. We have no time to waste.
Em 11 de novembro chega mais uma versão do Mortal Kombat 11 Ultimate, com novos jogadores, Milena, Ren e o incrível e icônico Rambo, que foi interpretado nos cinemas por Sylvester Stallone, aquele soldado que acabava com todos os exércitos. Vale a pena conferir como é que vai ser no incrível jogo de luta. Mortal Kombat 11 Ultimate, a partir do dia 11 de novembro. Vale conferir também. Quem é você? Sou seu pior pesadelo. A Liga Brasileira de Free Fire Série B chegando a hora da decisão. Vamos ficar sabendo quem sobe para a Série A, permanece na Série B ou desce para a Série C. Torcendo muito pela Braveheart, minha equipe do coração. Na Série A, Santos e Black Dragons continuam nas duas primeiras colocações, seguidos por SS e Flamengo, que conseguiram buias nas últimas edições, e o Cruzeiro, que está ali galgando, jogando pra caramba, com 2 buias na última edição. Vem aí semanas emocionantes nas finais do LBFF. E para encerrar, quem anunciou uma nova equipe de esportes eletrônicos foi o Botafogo, que vai chegar disputando o PES 2021 na versão 11 contra 11. Bem-vindo ao Botafogo. Um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Hoje, camisa dos Vingadores, hein, garoto? Hoje eu nem perguntei, porque a galera fica de sacanagem contigo, eu nem perguntei. Vamos direto, e você se vingou com os Vingadores. Estamos dando um tempo no primeiro bloco do Max Esporte, segundo bloco vamos falar do nosso futebol do Brasil, específico foco futebol do Rio de Janeiro, porque você não pode perder nada. Os nossos mosqueteiros estão com a gente. Bota aí, Fernandão. Fernandão fazendo esse estresse sozinho, sem o papai Daniel. Valeu, Fernandão, obrigado. Acordou cedo, hein, Fernandão? Max Esporte hoje com Daniel Pomeroy, nosso grande marido de Malu, noivo de Malu, Jorge Ramos, Carlos Borges, Octávio Bocão, que me ligou 10 vezes ontem à noite, estava tranquilo, tal, dando sempre uma figura. E o meu querido Jaime Luiz, que sabe tudo, e vai continuar com a gente aqui no Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. O seu programa de toda terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, você sentiu, né? O peso do programa. O negócio tá legal, o negócio tá bom, tá agitado. E o segundo bloco não vai ser diferente, sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De Rede TV, comprar pra quê? Aluga, é muito melhor. Restaurante Oi Ximenes, 6 endereços, a sua escolha, hein? Lapa e Glória. De volta com os meus mosqueteiros, de volta com o Jaime Luiz, com todo mundo junto, e o assunto é o final de semana. Eu quero abrir porque eu tento mudar o início do segundo bloco, mas com essas arbitragens, com tanta lambança, com tanto VAR, eu não consigo, porque é um assunto palpitante, mesmo hoje sendo terça-feira, acontecido no domingo. Você pega as redes sociais, a imprensa de modo geral, está repercutindo isso. É impressionante. Por que dá tanto problema na arbitragem? Deixa o Daniel para daqui a pouquinho. Ei, Jorge Ramos. Olha, eu acho que a arbitragem sempre é polêmica, e principalmente nos jogos entre brasileiros, latinos, de uma forma geral, é muito mais complicada. E agora com a imposição do vídeo, fica pior ainda, porque agora você tem várias câmeras que mostram detalhes do que acontece em campo. Então, o árbitro da partida, ele fica muito refém da televisão, do que mostra a televisão. Então, acontece isso. Quando há um erro muito gritante, aí eu acho que o árbitro tem que ser interpelado, tem que voltar a fazer ali a escolinha. Agora, quando o erro é por detalhe, uma distância muito pequena, uma situação disciplinar que ele não viu, pode passar. Mas o problema maior que eu vejo, Mazella, é a questão da quantidade de câmeras que existem, e o árbitro tem que tomar uma decisão de momento. E aí, quando entra
o VAR, muitas vezes, ele é polêmico também, como aconteceu nesse final de semana. A minha opinião é essa, é a forma como está sendo utilizado o VAR, que não chegou ainda no ponto que acho que todo mundo quer, que é analisando e conferindo bem o que aconteceu no campo de jogo. Tá certo. Bocão vai falar, Sérgio Américo. Bocão vai falar, Carlos Borges, Jaime Luiz também. Mas em cima do que o Jorge falou, qual é a sua visão como ex-árbitro de futebol, um árbitro que sempre primou pela correção? Hein, Daniel? Eu concordo com o Jorge. Realmente, 32 câmeras de televisão colhendo as informações, as imagens e colocando a arbitragem em xeque, traz muitos problemas. Mas o problema também é que muitos de nós, árbitros, estamos deixando as interpretações com o VAR. Isso não é o ideal. O árbitro tem que ter o seu poder pátrio de decisão e não deixar o VAR ser a nossa muleta. Olha só, o Carlos Borges, vamos começar a opinião, que a primeira polêmica forte do final de semana, Flamengo 2, Vasco da Gama 1, e o lance do impedimento. O que você achou, Borges? Mazela e amigos, eu achei que a questão é tecnológica, né? Está lá o impedimento, está marcado o impedimento pela linha que é traçada. E o Daniel pode até colocar que antigamente o traçamento dessa linha era no omoplata e agora é na manga da camisa, na altura do ombro. Então, a coisa mudou um pouquinho em relação a esse traçamento dessa linha. Foi impedimento, porque o jogador de ataque, normalmente, o que eu penso, o jogador de ataque tem que botar o corpo para frente para chegar na bola. Enquanto o defensor, normalmente, ele está mais estático, mais parado naquele momento. Então, eu acho que foi impedimento. Eu acho que essa polêmica vai continuar sempre porque tem um traçamento de uma linha e acabou. Agora, eu só concordo com o Jorge, concordo com o Daniel, no detalhe seguinte, veio para resolver o problema. Por exemplo, aquele jogo Flamengo e Atlético Paranaense, que o juiz marcou o pênalti e a falta foi fora da grande área, resolveu o problema. Por exemplo, a questão do Botafogo contra o Sport. O árbitro já tinha a convicção que o jogador do Botafogo tinha se protegido e não colocado a mão na bola. Mas foi chamado, perdeu-se tempo, foi chamado e ele acabou tomando a decisão que ele tinha tomado em campo. Então não precisava o VAR ter chamado, nem ele ter, logicamente, ido ao VAR. Ele podia chegar e dizer, não vou ao VAR porque a minha convicção é essa. Ô Bocão, mas eu vi, não sei se nas redes sociais, ângulo invertido, aqui, mostrando que os jogadores o jogador do Vasco não estaria impedido, está impedido. Você acha que pode ter manipulação da linha, Bocão? Mazela, é muito grave falar se tem manipulação ou não, mas que é muito estranha essa regra, que nós ficamos reféns da International Board, que o Palmeiras sabe muito bem que faz as regras do futebol e a FIFA as acata. Eu acho que está muito problemático o futebol. Nós acabamos com a essência do futebol. Claro que por detalhes poderia se utilizar o VAR, né? Se a bola entrou, se a bola não entrou, se o pênalti foi dentro da área ou fora da área. Agora nós acabamos com a essência do futebol, a bola bate na mão, é pênalti, tem uma confusão generalizada. Em relação ao impedimento do jogo do Vasco, é muito difícil. E foi como o Pomeroy disse, os árbitros não vão tão concentrados como deveriam ir. Eles sabem que lá em cima tem alguém para ajudá-los. Então isso potencializa a incapacidade e a desconcentração total do árbitro de futebol. Então o que acontece? Se ele não tem autonomia e há uma hierarquia que quem decide é o árbitro, só que ele não está tomando conta, né? O jogo do Botafogo e Palmeiras, na quarta-feira passada, o jogador do goleiro do Palmeiras deu um soco na bola, pegou na mão, ele nem chamou o VAR, cara. Quer dizer, uma bagunça generalizada. Aí no outro jogo seguinte, de um outro adversário, a mesma coisa, e ele vai e chama o VAR e dá pênalti. Pelo que eu percebo, é a falta de critério. Jaime Luiz, em Portugal, está tendo muita reclamação como no Brasil, ou muita polêmica? Sim, às vezes, claro que ocorrem problemas, também como ocorre no Brasil, mas não com tanta frequência. Eu, sinceramente,
Estou muito decepcionado porque há uma falta de personalidade também da arbitragem, porque se é o árbitro que decide, ele vai lá, vê e decide. Mas não, ele está se deixando influenciar. Às vezes até pelo próprio jogo, a importância do jogo. É triste, é profundamente lamentável que isso ocorra, porque prejudica o futebol, desmotiva, cria polêmica. É triste. Fala, Jorge. Não, eu queria até que o Daniel me auxiliasse, mas eu fiquei sabendo que a International Board vai fazer uma revisão com relação à atuação do árbitro de vídeo, por causa dessas polêmicas todas. E olha, os critérios, como você falou, mas elas são terríveis. Teve um pênalti, por exemplo, claríssimo a favor do Fluminense, com o jogador de braço aberto, totalmente aberto, nem o VAR chamou. Quer dizer, então os problemas de critério. Mas eu queria confirmar essa questão de uma nova interpretação do árbitro de vídeo, se o Pomeroy sabe disso. Tem sim, Jorge. Tem essa possibilidade, inclusive a Federação Inglesa requereu a FIFA e a International Board para que isso mudasse. O board é composto de 8 membros, 4 indicados pelo Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e 4 membros da FIFA. Eles é que decidem. E o diretor técnico é um ex-árbitro inglês, o David Elleray, que é o homem que dá um suporte técnico como ex-árbitro. Agora, existe a inglesa, ela quer mudar o posicionamento do atleta no impedimento. Porque esse problema de braço, ombro, meia perna, meio pé, é complicado. Tumultua mais do que auxilia. Então, vamos botar um corpo inteiro. Quantas vezes nós observamos o jogador a 2 metros de distância, o assistente não levanta o instrumento de trabalho, a jogada segue e o goleiro é obrigado a fazer uma falta, é expulso por impedimento claro. Isso já aconteceu com o Marcelo Lomba do Internacional, quase que o Paulo Vitor se machucou no Grêmio e Vasco em São Januário, no impedimentos claros. Tem que ser alterado. Existe esse pedido também. O problema da mão. Fluminense, no jogo Fluminense-Bahia. O que você vê que tivemos comentaristas que discordaram, comentaristas exatos internacionais, discordaram. O problema foi um só. A proximidade pela disputa da posse da bola. Apesar de ele estar com a mão aberta, ele estava um pouco de costas e a disputa foi próxima. Vamos botar um pouco de lei, para todo mundo participar. Mas no jogo Fluminense e Goiás, lá teve o lance contra o Fluminense e o Bonitão deu pênalti. O Falcão chamou primeiro ou foi o Borges? Vamos tentar. Não, fui eu. É critério, mas aí é critério, mas aí é interpretação. Agora, o do Fluminense, eu até conversei na minha live com o Daniel Pomeroy, ele visualmente, ele podia ter visto, porque o cara levantou tanta mão, esticou tanta mão que deu visivelmente para ver. Mas não tem ele como. Poderia ter visto. O cara tá no alto, ele tem que esticar o braço para descer, mas gente. Ele viu, mas ele viu. Agora, o seguinte, estão falando aí a questão de abrir o canal de áudio do bate-papo entre o VAR e o árbitro e os seus auxiliares. Só que você que trabalhou em TV, a gente que trabalha em TV, Jorge Ramos, todos nós, sabe que quando você é convidado para participar de um programa de TV, você assina um termo de liberação de sua imagem, concorda? A mesma coisa é a liberação do áudio, porque você está trabalhando com terceiros. Então, isso judicialmente pode dar problema. Então, por isso que não se libera o áudio. É isso mesmo. Mas é por isso. É por isso que não se libera o áudio. Mas não é inventando, não. Eu não estou inventando, não. Pergunte ao seu Daniel Pomeroy. Pergunte ao seu Daniel Pomeroy. A FIFA proíbe. A proibição da FIFA. Proíbe. A FIFA é tudo errado, a FIFA tem nego preso, a FIFA é esquisita. Você tá querendo resolver um problema com o outro. Tá querendo resolver o problema com o outro. Então, foi pênalti. Você acha que foi pênalti, então? Numa entrevista,
que, se os clubes forem à comissão de árbitros da CBF, ele abre os áudios e mostra como é feita a linha do impedimento. Então, que os clubes se dirijam à CBF para poder observar e visualizar. Falou isso ontem. Quem falou, peraí, Bocão, quem falou isso que eu não entendi, desculpe. O Leonardo Gaciba, presidente da comissão de árbitros da CBF, ontem no programa de televisão, disse que se os clubes forem à CBF, na Fox Sports, se eles forem à CBF, eles podem observar o traçado das linhas e o áudio de comunicação dos árbitros. Outra coisa, Marcelo. É divulgado ou só internamente para os clubes? É para ser divulgado? Só internamente para os clubes. Agora, o que eu acho errado. Outra coisa, Marcelo, o Daniel pode falar que o árbitro, por exemplo, o pessoal pergunta, por que o técnico vai e fala na coletiva? Por que o árbitro não vem após o jogo se explicar? Não existe uma norma contra o árbitro não pode mostrar a súmula. Então, e aí, Daniel? Por quê? Isso sim, porque se você divulgar o seu relatório antes de chegar na federação e a federação aí divulgar, ele pode ser indiciado pela douta procuradoria do órgão judicante. Então, não pode falar. Daniel, traduz o que você está falando aí, eu não entendi nada. A douta, Daniel, chega um programa de televisão de esporte. A douta está fazendo a avança do futebol, pô. A procuradoria do tribunal, o procurador do tribunal pode indiciar o árbitro por revelar documentos antes que a federação faça. Tem uma norma de seguir. É muito cheio de guerre-guerre. É muito guerre-guerre pro meu gosto. Resumindo, vocês acham que foi pênalti ontem, não? Do jogador do Daniel Pomerode, você acha que foi pênalti? Ontem teve. Foi. Antes de ontem. Hoje é terça, Bocão. Domingo, foi. Domingo? Então, por que não marcou? O douto juiz não marcou o pênalti, marcou o pênalti do Fluminense no contra o Goiás. É muito complicado, cara. É muito complicado. Quais são os problemas? Outra coisa, Vasco e Flamengo com problemas, a gente já está falando, o Flamengo acabou de jogar agora, inclusive. Santos mas não houve nenhum problema. O douto Daniel está cada vez mais fora do vídeo. Para a sua direita, Daniel. O problema é o seguinte. Eu vou defender aqui, porque o senhor está dizendo, houve problema de Vasco e Flamengo. Não houve nenhum problema. Houve uma linha que marcou impedimento. Qual o problema que teve? Qual o problema que teve? Houve, sim, senhor. Houve o quê? O VAR é de vocês! O VAR é de vocês! Ô Borges, houve sim, tanto que houve que há um comentário, tanto que a gente está comentando aqui, tá certo? Mas calma, não houve nada, houve uma definição. Calma. Não, eu fico nervoso. Quem é que corta o microfone aí? Calma, você está nervoso demais, entendeu? Calma, houve sim, tanto que a gente está falando aqui. Agora, os critérios precisam ser revistos. É isso que está se falando. Sim, entendeu? Aí tudo bem. Agora, mas outra coisa, essa questão... Peraí, Borges. Deixa o Jorge falar. Porra. Vai deixar eu falar? Vai. Você está gritando. Calma. Então, acho que os critérios precisam ser revistos para que isso não aconteça, entendeu? Lógico. E outra coisa, essa questão da linha, há controvérsias também com relação a isso. Então, não é só o computador que põe, ele tem que se ver tudo isso. Porque qual é o frame? Quem são as câmeras? Qual é o frame que está sendo marcado? Exatamente. Isso tem que ser feito. Entendeu? É só isso. Agora, o Flamengo é bom, é o melhor. Não, mas não é esse o problema. É que o Jorge, o apresentador do programa, vem e é contra o Flamengo. Ele é contra o Flamengo, ele chega... Não. Lógico, você chega e diz, teve problema em Vasco e Flamengo, aí teve problema no Botafogo e Sport, teve, mas no Vasco e Flamengo... Problema do Fluminense, Bahia, Grêmio e Santos,
Por que você bota o Flamengo sempre na frente, seu Marcelo? É porque você não admite, às vezes, vocês como flamenguistas, que os árbitros erram a favor de vocês. Pra mim foi pênalti do Juan. Foi pênalti. Eu assumo isso. Foi pênalti a favor do Sport. Vocês não assumem. Vocês têm sempre um porquezinho. Não, mas por que não? Vocês têm o melhor time do Brasil. Não. Mas toda hora... Nós assumimos. Não, toda hora não. Toda hora não, porque dá em tudo que é lugar. Inclusive, eu vi uma antes... Ô, Bocão, que dia é hoje, Bocão, por favor? Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro. Ontem foi dia das crianças e domingo foi que o Botafogo jogou. O jogo Botafogo Esporte. Você só fala ontem. Ontem à noite foi legal, cara. Entendeu? O único comportado hoje é Jaime Luiz, cara. É brincadeira, vocês. Mas fala, Jorge. Só para tentar botar mais organizar. Foi feito um levantamento, que não sou eu que estou falando, não é o Mazella que está falando, foi feito um levantamento da atuação do VAR entre todos os clubes do Rio de Janeiro, né, do Campeonato Brasileiro da Série A do Brasil. Então, aqueles que foram em que o VAR, né, foi utilizado e que eles foram a favor da equipe, e onde o VAR foi utilizado, onde eles foram menos a favor. Então, tem um ranking disso. Isso não quer dizer que o VAR... Só que nesse ranking, né, aparece lá, em primeiro lugar, o Flamengo, e em último lugar, o Vasco da Gama, tá certo? E o Fluminense e o Botafogo aparecem ali numa zona intermediária. O Daniel Pomeroy deve ter vocês devem ter visto isso. Então, só estou dizendo que isso é um levantamento feito para que a gente possa estabelecer como é que o VAR está sendo utilizado. Não está dizendo que é errado ou certo, está dizendo apenas, inclusive o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, deu uma declaração irritado com relação a isso, porque ele acha que estão dando a conotação de que há benefício do Flamengo. Não é isso, é só mostrando como foi a utilização do VAR. Mas você vê, inclusive, Marcela, você inclusive vê lances idênticos, interpretações diferentes. Botafogo Internacional. Lance do Matheus Babi, que para mim que ocorreu a falta. O árbitro que estava próximo do lance, Thiago Duarte Peixoto, deixou o lance seguir, saiu o gol. O árbitro de vídeo, José Cláudio da Rocha Filho, de São Paulo, chamou após o gol e falou. Tivemos outro, Rafael Claus, no Grenal, árbitro de vídeo, José Cláudio da Rocha Filho. Houve uma falta no Thiago Galhardo, lance, o árbitro não deu, seguiu, saiu o gol do Grêmio. O árbitro de vídeo não chamou o árbitro principal. E aí? Aí o bicho pega. Mas sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu isso, sempre aconteceu dúvida. Olha a hora. Hoje o tempo está estourado, sem gracinha. Você vê, então deu problema Flamengo e Vasco, deu problema Fluminense e não. Eu queria falar do Mano Menezes, hein? Fluminense e Bahia e Botafogo Esporte. Como sempre, com problema. Vamos dar uma paradinha já, reta final. O programa está agitado. Tá pegando fogo aqui na TV Max, o Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos com a reta final do nosso Max Esporte desta terça-feira, dia 13. Ontem o Bocão falou que foi dia das crianças. Não, além disso, e principalmente feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, vamos em frente, sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Restaurante Oiximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Com Costa Azul, com REN TV e com Oiximenes, tocando a reta final do nosso programa, com o Jaime Luiz, muito bem comportado hoje, está de parabéns, Jaime, você hoje é o lorde do programa.
meu querido amigo Jorge Ramos. Não mandei você bater palma, Daniel. Daniel, Malu não te ensina nada. Malu não te ensina nada, Daniel Pomeroy. Otávio Bocão, o rei da noite do Rio de Janeiro. E o querido Carlos Borges. Melhorou o nível, Bocão? Nota 6, nota 7 ou tá ainda nota 5? Não, 9. Ah, tá bom. Engana que eu gosto. Olha só. Deus, programa aqui é da Ford. Programa da Ford Models aqui também, né? Só tem modelo. Ótima, Bocão, ótima. Olha só. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Falamos dos problemas de arbitragem no bloco passado. Eu só queria, para a gente fazer uma projeção. Meu querido Daniel Pomeroy, amanhã nós temos jogo do Botafogo, do Fluminense. E o Brasil está jogando daqui a pouquinho. E eu queria falar sobre o Flamengo joga na quinta-feira. O Vasco é que não joga, não é isso? Isso, o Vasco não joga porque o adversário dele está jogando pela Copa do Brasil amanhã. São Paulo e Fortaleza amanhã, Copa do Brasil. Exato. Então, para a gente não perder tempo, ficar enchendo linguiça aqui, fazendo gracinha e essas coisas mais, tem gente que adora fazer uma gracinha aqui. Olha aqui, inclusive eu, aqui, o problema é o seguinte, rapidamente aí, o Mano Menezes no jogo de domingo, Fluminense-Bahia, ele perturbou, encheu o saco da arbitragem o jogo todo. Eu, quando transmitia pela Rádio Nacional, antes da minha grande e gorda aposentadoria, o negócio é o seguinte, eu transmitia pela Nacional jogos do Cruzeiro, eu e o Jorge Ramos, inclusive, várias vezes fizemos, os Borges com o Jorge Ramos também. O Mano perturba a arbitragem sempre, é uma característica dele. Só que ele sempre erra o ponto, ele sempre ultrapassa a linha. O árbitro não poderia ter expulsado ele? O que você acha, Bocão? Não, eu acho que ele estava indo bem até a página 1. Depois que ele começou a ofender o árbitro com palavras obscenas, eu acho que aí ele perde a razão. Porque eu acho que todo treinador tem vontade de falar isso pro juiz. Você não apita mal, você não apita mais, você é mau árbitro, você está me prejudicando. Porque é verdade, tem árbitros que arrastam. E tem, porque eu conheci alguns árbitros de futebol, né, recentemente, que me contavam histórias de que eu não gostava desse treinador e eu dava pênalti, sim, contra ele, mesmo que não tivesse. É uma denúncia aqui até um certo ponto, mas era uma época diferente. Enfim, então eu acho que o Mano Menezes foi muito bem, assim como o Renato Gaúcho, numa baita entrevista que ele deu também, o treinador do Grêmio, falando com o Gaciba, que tem que se apresentar para falar o porquê desse critério que não existe no futebol. Mas eu acho que os tempos são outros, não. Se é pênalti, não é pênalti, não é pênalti, hein, Jaime? E o simpático ou antipático Mano Menezes? Hein, Jaime? Não escutei, não chegou. Jaime, eu quero saber a sua opinião a respeito do comportamento do Mano Menezes. Não, hoje extrapolou. Ele não tem nada que ofender como ele ofendeu, né? É profundamente triste porque faltou a linha ali, faltou classe a ele. Agora é tal coisa. O árbitro também não foi certo, não agiu certo. E tá uma confusão muito grande. A arbitragem no Brasil continua realmente muito instável. Os árbitros, uns agem corretamente, outros não. Enfim, não há por parte da federação uma medida certa. É uma confusão muito grande. Ô Jorge, nós conversávamos antes do programa. Eu lembro que o Flamengo acabou de jogar agora e o Mengão é Mengão, a gente sabe disso. E o Jaime tocou num assunto interessante, deixar o Daniel para o final. Por que o cara não expulsou? Cortaria o mal pela raiz. Essa pergunta é interessante, eu também não entendi, porque ele tinha todos os motivos para expulsar o Mano Menezes. Talvez ele preferiu relatar na súmula, porque mesmo ele não expulsando, aí o Daniel depois pode até nos trazer uma explicação melhor, ele pode dizer na súmula tudo aquilo que o Mano Menezes falou para ele, né? E ali no momento, talvez por uma questão de não ter uma reação imediata, ele não tenha expulsado. O Mano Menezes, ele faz isso constantemente, ele foi completamente indelicado, deselegante e poderia até sofrer um processo por causa daquilo que ele falou, né? Então, isso tem que ser...
Isso tem que ser bem visto. Agora, vamos aguardar para ver o que tem na súmula. Não sei se o Daniel já teve acesso à súmula desse jogo. Não mostrou tanta incompetência o árbitro. Ele foi tão incompetente, o árbitro, que ele não conseguiu ter autonomia para a expulsão, mano. Quer dizer, mostrou, ele carregou com ele o erro dele mesmo durante a partida. Se ele fosse bom, assim, ó, vai para fora. Mas tá aí que tá. Ele admitiu o próprio erro não expulsando o Mano Menezes. Da pífia atuação dele. Esse foi o grave erro do José Mendonça da Silva Júnior. Poderia ter expulsado o Mano Menezes, porque todo mundo escutou no Maracanã vazio. Ele poderia ter expulso. E ele relatou na súmula as palavras que ele não iria mais apitar jogo na Série A, que ele foi chamado de vagabundo. Agora, o problema é quais são as medidas que vão ser tomadas pela Procuradoria do STJD da CBF, pela Associação Nacional de Artes de Futebol, pelo próprio árbitro, que poderia tomar uma providência, uma delegacia e mover um processo civil contra o treinador Mano Menezes do Bahia. Você tem tendência, o teu ombro esquerdo deve pesar muito, você sempre está caindo para cá, Daniel. O público quer te ver inteiro. Malu não te ensina, mas para a tua direita, Malu não te ensina, não, para você se comportar bem? Ensina. Não, Daniel, para a sua direita, não para a esquerda, Daniel. Para a sua direita, isso, Daniel. Meu Deus do céu. Tem que falar com o Bosch, tem que ensinar o Daniel, tem que falar com o Jaime. O Jorge é o equilibrado, o Bocão... Mas eu provoco. Isso é para te provocar, Marcelo. Isso é para me vingar no primeiro do segundo bloco. Como diria Jorge no segundo bloco. Porra, Borges! Deixa eu falar isso é para me vingar de você, Marcelo. Ô, Marcelo, deixa eu falar um negócio aqui. O Pomeroy, o seguinte, ele não pode nem reclamar de que não ouviu. Porque hoje em dia você ouve, porque não tem público. Se tivesse 60 mil torcedores no Maracanã, poderia dizer que não ouviu. Ele ouviu claramente. Ele ouviu todas essas colocações claramente. E ainda foi covarde, porque colocou na súmula dizendo que viu, ou informaram para ele, ou ele escutou numa transmissão que ele teria dito aquilo. Poxa, ele não escutou aquilo? Ele não escutou o cara chegar e falar abertamente, ó, não vai para ali porque para esse vagabundo, não vai para lá porque ele é ladrão. Ó, ele não ouviu isso? Ele botar na súmula que disseram para ele que, que é isso? Ele não ouviu claramente. Bom, já falamos muito de arbitragem no programa, o segundo bloco todo, início do terceiro já, daqui a pouco o Jorge vai começar a ter coceira na cabeça e a gente vai ter que encerrar, porque o Bira vai ter 1.500 problemas, Fernandão acordou, caiu da cama, Daniel, Vanderlei quase se jogou da janela, hoje realmente o dia está agitado. Aqui, ó, daqui a pouco tem o jogo do Brasil, gente. Daqui a pouquinho, 9 horas, está jogando o Brasil lá em Lima contra o Peru. Rapidamente, porque já foi tempo que o país parava para ver a seleção brasileira. E hoje o negócio é totalmente diferente. Jaime Luiz, diferente, você que acompanha bem a seleção brasileira também, muito, você espera desse jogo de daqui a pouco contra o Peru? Olha, o Brasil começou bem, né? Vamos esperar que repita diante do Peru. O Peru costuma complicar. Peru e Colômbia são duas seleções que complicam sempre o lado do Brasil. Mas eu acredito que o Brasil está embalado, está bem, está motivado, está com uma seleção muito ofensiva e possa ganhar até com uma certa facilidade hoje. Mesmo jogando fora de casa, você acha que o Brasil está com essa seleção ofensiva, está muito bem? Ou as pessoas estão se enganando com o placar diante da fragilidade da Bolívia, hein, Bocão? Eu acho que a Bolívia não é referência nenhuma para o Brasil. É claro que o Brasil tem uma equipe melhor que a do Peru também, aliás, o Botafogo. Quando falo em seleção brasileira, eu já falo logo no Botafogo também, que é muita referência de Botafogo e seleção, né? Então, mas eu acho que o Brasil ganha fácil do Peru de novo, quer dizer, de novo não, mas faz uma segunda ótima partida de novo contra a seleção do Peru, tá bom? Desculpa, Jaime. Meu programa. Esse terceiro bloco, o segundo está fantástico. Ô, Borges, o Botafogo é referência para alguma coisa, Borges? Para a seleção, inclusive? Entenda bem. A vida não se vive só de passado, se vive do presente e do futuro.
Passado foi do Botafogo. O passado foi do Botafogo. Mais Obrigado. nada. Passado. Aí, ó. Ponto. Beleza. Ponto. Tá Depois começou a mudar e mudou para outras cores, que foram a vermelho e preto, que é as cores do manto sagrado. Agora, em relação à questão da seleção, eu gostei muito da intensidade do time. Foi a Bolívia? Foi. Mas a intensidade do time, o Tite, de repente, pode ser que esteja mudando a forma do Brasil jogar. Ô Jorge, o Tite eu acho o Tite. O jogo do Tite, olha aqui, ó. Nas eliminatórias da Copa passada, ele foi maravilhoso, o Tite. Acho que ele errou demais na Copa do Mundo. O que você acha do Tite em eliminatória? O que você está achando do trabalho dele? Olha, o Tite, eu acho ele um bom treinador, só que ele passou do ponto, né? A derrota na Copa do Mundo foi muito pesada e estão insistindo com o Tite. Esse jogo contra a Bolívia não é um parâmetro para se ter uma posição como está a seleção brasileira. Foi um placar. A seleção boliviana jogou com reserva do reserva. Então isso tem que ser pesado também. O jogo contra o Peru, esse jogo contra o Peru, vai ser um balizador melhor para o trabalho do Tite, para o que ele está desenvolvendo. Agora, algumas situações elas ficam muito claras. A seleção não tem mais o apoio, você falou nisso, inclusive, Mazela, o apoio do povo. A seleção sempre foi do povo. Nós somos um pouco mais velhos, né? Estamos mais usados, a gente sabe disso, que a seleção era quase que um símbolo brasileiro. Isso, infelizmente, acabou. Jogadores que saem muito cedo, a gente não sabe nem quem volta na seleção. Então, tudo isso tem um peso negativo. E fora a falta de conquistas. O Brasil não conquista um título desde 2002. Então, nós temos aí quase 18 anos sem uma conquista de título. É uma geração. Quem nasceu em 2002 tem 18 anos hoje e não viu nada. Nós não. Nós vimos muita coisa. Isso nos dá esse apego à seleção. Mas hoje a garotada não tem mais apego. E agora vamos ver se o Tite consegue resgatar. O Tele foi técnico 2 vezes da seleção brasileira em Copas do Mundo, não é? E não conseguiu o título. Vamos ver se o Tite consegue. 82, 86, Tele foi técnico. Foi no México e foi na Espanha. Você quem apita daqui a pouquinho o jogo, Daniel, você sabe, não? Que é um cara que o chileno Julio Bascuñán será o árbitro. O Julito. Julito. Tá bom, olha só. Já falamos de seleção. A seleção, para mim, era o máximo. Saía a convocação quanto jogador do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. O Flamengo dava poucos jogadores, né, Bocão? Então a gente não tinha muita preocupação. Depois, com o Zico, aí começou a ser mais convocado e tal. Provocação, Borges, brincadeira. Olha aqui, ó. Amanhã teremos 2 jogos de cariocas. Confirma aí, Carlos Borges, por favor. Amanhã. Confirma aí, Jorge, que eu não sei. Eu esqueci. Grêmio e Botafogo, com a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo, e Atlético Mineiro e Fluminense, com a arbitragem FIFA de São Paulo, Rafael Claus. Só que o Paulista, como o Daniel lembrou, apita jogo do Rio de Janeiro. Impressionante isso. Botafogo e Grêmio. O jogo é onde o jogo, hein? No Sul? Lá em Porto Alegre. Arena do Grêmio. O que acontece nesse jogo, Bocão? 2-1 Botafogo, tá numa motivação muito boa, pegou confiabilidade, credibilidade num jogo posicional que melhorou. O Paulo Autuori melhorou o Bruno Nazzaroni melhorou o posicionamento, não tem tempo para treinar. Então subiu suas linhas defensivas, o Honda e o Caio jogando um pouco mais próximo dos atacantes, fez com que o Botafogo chegasse e criasse mais oportunidades de gol. São aqueles jogadores que a gente fala no bordão de jogador, estão pisando dentro da área, tem qualidade, faz gol e ajuda a equipe. Ô Jorge, você está tão otimista, já que o Grêmio é um adversário teoricamente mais complicado que o Sport. O Sport vinha até bem, o Botafogo conseguiu uma grande vitória em Recife. O que você acha? Olha, eu estou otimista. Agora, é um jogo mais difícil.
apesar do Grêmio não viver um grande momento, e o Botafogo está, né, vivendo um momento melhor. Agora, tem 2 desfalques importantíssimos, né, que é o Marcelo Benevenuto, é um desfalque, e o Rafael Foster é um outro desfalque, foi expulso na partida, essa partida anterior. Que é, agora, vamos ver, né? Eu acho que se vai ganhar ou não, é difícil você afirmar. Mas acho que o Botafogo está no momento melhor. Mazela. E o Botafogo, é verdade, deu uma esticada, 18, está começando a se descolar um pouquinho lá de trás. Você quer falar alguma coisa ou só quer tumultuar em relação ao Botafogo do Jorge Ramos e também do Bocão e do seu Daniel Pomeroy? O seu Daniel Pomeroy também. Helicóptero. Piloto de helicóptero, vai. Tumultuar não. É que esse rapaz aqui de cima, o Jorge até é comedido, mas esse rapaz aqui de cima, da janela aqui de cima, ele troca de roupa, ele muda de opinião. Muda de opinião, troca de roupa. Ele mudou de opinião. Agora o time tá bem. Tá pisando na área. Ué? Essas coisas... Tá pisando na área, tá nada. Mudou. Grêmio vence a partida com tranquilidade. Com tranquilidade, ponto. Bom, Daniel, você quer falar do seu Botafogo do coração, Daniel? Você quer falar, não? Não, vai ser 2-2 o jogo. Eu não perguntei o placar, eu falei que você queria falar sobre o jogo. Não. Já dei a opinião. Vai ser um empate, vai ser um jogão. Você está muito bondoso. Você está muito bondoso. Você está dando com muita facilidade o placar. É impressionante isso. Ah, meu Deus do céu. O negócio é o seguinte. O Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo é complicado, Jaime Luiz. O Fluminense vem com 3 vitórias ou 4 seguidas e um empate. Está numa ascensão legal. O que você acha do jogo lá em Minas amanhã? Com referência ao jogo do Grêmio e Botafogo, deixa eu só dizer o seguinte. O Botafogo não vai ter tanta facilidade, até porque o Grêmio está vivendo um momento de crise. O Renato Gaúcho está na corda bamba. Há uns que querem que o Renato saia agora, o presidente está segurando, e eu acredito que vai ser um jogo difícil, tanto para o Grêmio como para o Botafogo, hein? Lá não é fácil, não. Mas o Grêmio não está bem, o Grêmio há uma carência muito grande de valores, eles compraram mal, venderam o Cebolinha e estão perdendo também com isso muito. O time não está bem, não vai bem. Os gaúchos estão muito... Vamos derrubar o Renato Gaúcho amanhã. Vamos derrubar o Renato Gaúcho amanhã. Eu queria rapidamente, para acabar o programa, o Jaime já fez um discurso agora, eu perguntei sobre o Fluminense e Atlético Mineiro. Então, rapidinho. Não, você não vai falar agora também, não. Agora você também não vai falar. Opinião de cada um. Eu quis falar há pouco e não passaram a bola, né? Mas tudo bem. Agora, o Fluminense e Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro é favorito nesse jogo, embora o Fluminense ande muito motivado, melhorou bastante. Você não gosta muito do treinador do Fluminense, mas ele não é mau treinador, não. É um treinador que eu conheço bem, lá do Sul, do Internacional. Leva para sua casa. Leva para sua casa. Leva para Porto Real. Chega, já falou muito, Jaime. Fluminense, rapidinho todo mundo. Vamos placar. Eu queria falar do Flamengo, as pessoas esticaram. Tá um bagunceiro do cacete. Olha aqui, ó. Tô brincando, gente. A gente tá discutindo os assuntos, mas o programa está chegando no seu final. Quem ganha Fluminense e Atlético, Bocão? Rápido. 2-1 Atlético Mineiro. Pomeroy. 1-1. Os Borges. 5-0 Atlético Mineiro. Nossa, Jorge Ramos. 1-1. Jaime. 2-0. Os nossos placares, a gente brinca sempre no final do programa e essa brincadeira nossa. A gente nunca acerta porcaria nenhuma, mas vamos ver se a gente acerta um dia. Botafogo e o Grêmio, o Pomerol falou 2-2. Jorge Ramos. Eu vou falar com o momento que o Botafogo está vivendo. 1-0 Botafogo. Bocãozinho. 2-1 Botafogo. Queria mandar um abraço pro Regis do Ximenin, que eu tive com ele ontem. Um abraço pro Regis aí, pro Ximenis também. Ô, Regis, o Jabá, nem pagou nem a conta. Foi lá e irmão Jabá, mas tudo bem. Brincadeira, Bocão. Bocão. Valeu, Regis, um beijo pra você. Júlio Consentino, um beijo. Você, Borges, jogo
O jogo do Jabá, não, perdão, é o jogo do Botafogo. No momento do Botafogo, que é o momento de empates, eu vou de Grêmio 3-0. Isso é impossível. Para fechar, o Flamengo joga com quem, meu Deus do céu? Quem? Bragantino, na quinta-feira. Quem apita? Maracanã também, né? O gaúcho Daniel Malpepin. Em casa o jogo, vai. Bocão, fala. 3-0 Bragantino. Não, o quê? Você, Jorge. 1-1. Jaime Luiz. 2-2. Eita. E você, Herói? 3-0 Flamengo. Tá vendo, Borges? Só o Daniel ficou do seu lado. Fala, Borges, o jogo, quanto vai ser? Encher a mão, 5-0 neles. Tá certo, então. Obrigado, Otávio Bocão. Obrigado, Daniel Pomeroy, meu querido Jaime Luiz, meu querido Jorge Ramos, meu querido Bosta, meu querido Pomeroy, meu querido Bocão. Esse programa foi alegre, agradável, com opinião forte, com opinião séria, hora de brincar, hora de falar sério, falando sério, com debate, com informação, do jeito que você gosta, vários esportes, fazendo do programa realmente um entretenimento bacana nas noites de terça-feira pela TV Max. Sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. Terça-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço, boa noite, e lembrando sempre que o Rio corre para Max.